Torcida vascaína, boa noite, para a gente dizer por educação, porque não é bem boa noite, né? Mais um sofrimento, né? Mais uma tristeza. Tudo isso podia ser evitado, mais uma vergonha, né? Outra vez time mal escalado, outra vez time mal mexido. E tem que se tomar decisões urgentes. Não dá mais para aguentar com essa comissão técnica, não dá mais. Né? O esperar, o retardar, é só fazer a gente se afundar cada vez mais. Por isso que eu estou dizendo, querem fazer o Vasco pequeno, porque não é possível. Porque se quisessem mesmo fazer o Vasco ser o que é, não é? Se eles quisessem mesmo fazer o Vasco ser o que ele é, que é o gigante, eles tinham feito um time, pelo menos, competitivo. Agora mesmo, tá dando jogo aí do Cruzeiro com o Flamengo, e o Cruzeiro tá ganhando o Flamengo lá no Maracanã. Se vai ganhar, se no final ganha ou não importa. Importa é que eles estão fazendo uma grande Série A, ok? Não precisa ter muito dinheiro, não é? Embora nos prometeram mundos e fundos. Mas já para facilitar o lado deles, mas que eles tivessem organização, que eles tivessem planeamento, não é? Que eles tivessem feito contratações dignas. Esse centroavante que nem foi hoje escalado, o Juan, eu acho que é Juan, sei lá até o nome dele, eu sei que é Juan alguma coisa, né? Ele não tem culpa, coitado. Nós estamos a falar aqui uma coisa que ele é que é o menos culpado, ele vem, não é? Mas o próprio técnico colocou um garoto da base no lugar dele para o garoto da base ter treinado melhor, né? Quer dizer, ele não teve condicionamento técnico para poder ser escalado para o jogo. E já ouvi dizer aí, não sei se é verdade, que vai ser entregue, vai ser devolvido ao Santos antes do tempo. Então que contratações são essas, caramba? Isso é infantilidade, isso é brincar com o Vasco da Gama. O profissionalismo. Cadê o profissionalismo? Não é? Há jogadores aí, mesmo no futebol brasileiro, que não tem nome, mas jogam bola. Entende? Hoje nós vimos esse tal de Digão aí, não é? Jogar com vontade, com força, não é? Eu só acho que é uma coisa, se eles realmente estão com vontade de fazer alguma coisa pro Vasco, o momento não era agora, mas chegou o limite. É uma reunião, mandar embora a comissão técnica, trazer uma comissão técnica experiente, ok? Que saiba de futebol, tá? Que não venha para cá para fazer laboratórios com o Vasco da Gama, ok? Não é? Fazer planejamento para na abertura das janelas. Agora, fazer contratações cirúrgicas. Eu digo cirúrgica porque são aquelas importantes, os locais que estão a precisar. E depois o complemento, para ter o banco. Mas jogadores que venham para somar. Não estamos pedindo James Rodrigues, estamos pedindo jogadores. Ok? Jogadores. Estão se esquecendo que o Vasco da Gama não é time pequeno, o Vasco da Gama é time grande. Há duas versões, ou eles não querem mesmo fazer do Vasco ser o time grande, como eles falaram que agora é uma nova versão. Eu não quero essa versão, porque essa versão é horrível, é fazer o Vasco de pequeno. Como eu não quero, muitos torcedores vascaínos também não querem.
com certeza. Então vamos fazer alguma coisa. Eles estão lá para isso, para fazer alguma coisa. Eles passam tempo e vai empurrando com a barriga. E quando vai ver, pumba, caiu de novo. Vamos acabar com essa história, chega disso. Chega disso. Foi para isso que o futebol do Vasco foi vendido? Não é? Foi para isso que falaram que é a salvação da lavoura? Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. O Vasco não precisava ter vendido 70% do futebol. Não precisava. O Vasco precisava, sim, ter uma direção competente, que gostasse do que faz e que amasse o clube, né? E que tivesse representatividade. Lutar pelos ideais e direitos do clube. Ok? Você vê times aí que estão no Brasileirão, não tem SAF, e tem um time melhor que o Vasco, tem treinador melhor que o Vasco, mostra um futebol melhor que o Vasco. Então, para mim, o erro está sendo no trabalho feito para o futebol do Vasco. Esse é que é o maior erro. Um bom diretor de futebol já tinha visto que esse treinador não servia mais para o Vasco. Está esperando o quê para mandar embora? Hoje, se o Corinthians ganhar e o América ganhar, o Vasco vai lá para baixo. Não é? Depois nós temos um jogo com o Flamengo, depois um jogo com o Internacional. É só pedreira, pum, 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 pum. E o time só está ficando desmotivado, só está arriando cada vez mais. Tem que haver uma chicotada psicológica. Não é? A direção, você vê em outros times, quando acontece um time começa a perder assim alguns jogos, chicotada psicológica, fazer alguma coisa para mudar. Por isso que é o nome chicotada psicológica. Não é? Mas no Vasco não, tá tudo bom, tá tudo tranquilo. Não tem planeamento nenhum. Não tem organização nenhuma. A parte do futebol, a direção do futebol tem que ser entregue a pessoas que entendam do riscado, que tenham conhecimento, que sabem buscar jogadores, que mesmo não sendo aqueles jogadores, pronto, que todo mundo sonha ter, mas uma boa contratação. Não é? E respeitando todos os jogadores, não tem culpa, mas nós trouxemos 3 jogadores que não tem nada a ver com o Vasco da Gama, que no time deles são terceiro reserva. Por isso eu peço, torcida, acordem. Muita torcida já acordou, mas aquela que ainda está achando que está tudo bem, que é só o início, acordem enquanto é tempo. E eu acho, se tivesse eu na direção do Vasco, na direção de futebol do Vasco, eu hoje tomava uma decisão. Falava com o presidente associativo, falava com o senhor da SAF, olha, essa situação não pode continuar assim, mas tentava alguma coisa em fazer. Até para mostrar à torcida que você está tentando fazer a tua parte. Essa torcida não merece isso, essa instituição não merece ser tratada assim dessa maneira. Isso aqui não é um comércio, isso aqui é um clube de futebol. Tenho que ter mais respeito, ok? Tenho que ter mais consideração com a instituição e com a torcida. E depois vem o senhor falar que está sendo perseguido. Ninguém está perseguindo ninguém. Ninguém está criticando ninguém. Nós só estamos a pedir o que vocês prometeram para a gente. Ok? Toda torcida tem direito de querer ver o seu clube bem. Não é nessa confusão que está mergulhado.
Vocês mesmos dão para a torcida o porquê de reclamar. Então por que não toma uma atitude agora? Não. Vai ficar tudo tranquilo. Vai aparecer um monte de nomes aí que vai fechar, É sempre assim, o Vasco perde, o Vasco vai fechar com tal, o Vasco vai trazer tal isso, mas não acontece nada. E quando acontece, são aquelas contratações que a gente não entende. Eles têm que ver que isso faz mal ao clube, faz mal à torcida, mas eles têm que ver também que eles ficam no ridículo. Eles mostram que não entendem nada de futebol. Portanto, galera, olha, gostaria de ter vindo aqui nesse pós-jogo, né? Para falar, olha, ganhamos. Tomamos 3 pontos, vamos reagir. Não seria a vitória que ia acabar com os problemas, que os problemas continuariam, não é? Mas pelo menos ganhamos. Mas não, mais uma derrota. Não é? Às vezes é uma tristeza tão grande.